Olá, galerinha do GAS, tudo bem com vocês? Bom, hoje eu vim trazer um tema bem interessante. Muita mãe anda me ligando, conversando comigo sobre as dificuldades que tem passado com os estudos online. Ai, Érica, como que eu posso estimular meu filho a fazer os exercícios, a ter mais ânimo? E eu confesso que eu também passei e passo por isso aqui em casa com o Fafá. E durante esses últimos 4 dias da semana passada, eu li muito, pesquisei muito, assisti muito vídeo que pudesse me ajudar nisso. Como ajudar o Fabrício a estudar melhor, a render melhor. E aí eu tracei 10 dicas legais que eu venho aplicando desde segunda-feira com o Fafá e estou vendo resultado. Então eu vim dividir com vocês e espero ajudar também, ok? A primeira dica é a questão do logo cedo. Fica muito claro que nas pesquisas as crianças que têm aula no período da manhã, elas rendem mais, porque o cérebro realmente rende mais no aprendizado quando desperta. Mas se seu filho tem aula à tarde, o ideal é que você não deixe ele dormir a ponto de acordar logo em cima da aula, né? O ideal é que seja de 2 a 3 horas antes do início da aula, para que ele possa despertar realmente, não ir sonado, prostrado e cansado para a aula. Então tá aí uma dica. Se é cedo, melhor ainda. Se é à tarde, desperte ele 2 a 3 horas antes, um banho, alguma atividade que desperte realmente para ele chegar bem ativo e espertão durante a aula. A segunda dica é nada de cama. É bem legal. Os estudiosos, eles dizem assim: a primeira coisa que você tem que fazer é levantar da cama e arrumar a cama. Então, estava aí um destaque muito grande, cuidado para não levar o celular, o computador, o notebook para a cama, porque se você vacilar ou não ficar ali atento, ele vai dormir, ele vai encostar no travesseiro, ou ele vai ficar prostrado, ele não vai contribuir tanto quanto se estivesse numa cadeira, numa mesa apropriada para ele. Então, a primeira coisa, nada de lição em cima da cama, ok? Terceira coisa, água. Sempre deixe uma garrafinha com água ou um copo com água. Por quê? Além das aulas online, a criança está falando, conversando com a professora, com os outros alunos e precisar hidratar por conta até da verbalização da conversação, também a água hidrata e hidratação também desperta a absorção do conhecimento, ajuda. Então, manter uma garrafinha, um copo de água por perto. Outra coisa, vestimenta para estudar. Eles fizeram uma pesquisa e perceberam que as crianças que realmente se trocavam por uma roupinha para sentar para estudar tinham um rendimento melhor do que aquelas que estavam de pijama. Olha que interessante, não é porque estamos na quarentena que tem que ter aula de pijama. Então você dizer para o teu filho, vai lá, põe uma camiseta, uma calça para sua filha, põe uma roupa bacaninha, vamos ter aula, né? Eu vi até um estudo que as crianças até calçadas ficavam mais espertas durante o estudo do que de chinelinho, mas o detalhe do pijama era bem comum, né? A questão de pôr uma roupa para deixar a criança realmente naquela situação, naquele ambiente de que agora eu vou estudar, me troquei e vou para a aula, ok? O local. Gente, outro detalhe importante: a maioria dos estudos diz, ache um local que dê para organizar, bem iluminado, para que a criança realmente tenha o seu espaço de estudo. Então, nada de estudar na cozinha, nada de estudar na cama, nada de estudar na sala, com a televisão ligada, com outras pessoas circulando. Então, é o horário da aula, reserve um espaço na sua casa, organizado, limpo, arejado, iluminado, para que ele tenha aula, ok? Sexto, acessórios. Gente, se for preciso, para que teu filho tenha melhor foco, melhor atenção durante a aula, colocar fone de ouvido, colocar ou tampão no ouvido, por conta dos barulhos externos não distraírem. Se for preciso, um microfone. Tente fazer de tudo para facilitar realmente a aula online do teu filho, né? Então, prepara um bom suporte, um bom apoio para ele colocar o celular, para realmente ele ficar enquadrado, ele realmente escutar a professora de maneira adequada. Enfim, então, essa questão dos acessórios necessários para ajudar seu filho durante a aula online, essencial. Muito bem, 7, distração. É uma coisa
banal, mas que pesa muito. Se teu filho tem aula no celular dele, com certeza durante a aula os amiguinhos vão chamá-lo no WhatsApp ou alguém vai ligar e aquelas notificações ficam ali pendurando durante a aula online. E aquilo distrai o aluno, tira a atenção. Isso se na sua distração ele não atende o aluno e fica conversando com o aluno durante a aula. Então uma dica que os estudiosos deram é desligue as notificações e qualquer coisa que possa interferir no horário da aula, qualquer coisa que possa distrair a criança ou o aluno. Porém, algumas mamães não podem, né, desligar a notificação, porque muitas vezes é no celular do pai ou da mãe que também precisa estar atento se tem uma chamada, alguma coisa assim. Então, eles deram a ideia do seguinte: crie uma caderneta de distração. Se ele está durante a aula e aparece lá que o serviço da mamãe está ligando, ele coloca no caderno de distração e assim que a mamãe chega próximo dele ali no ambiente da aula tal, ele mostra para a mamãe, né? Então, cria um lugar onde ele anota ali o que distraiu ele para depois retomar, não na hora da aula. Uma dica. Dica 8. Foco. Bem legal também. Você recebeu a aula, a grade de aulas do seu filho e todas as atividades que ele tem durante a semana. Então, imprima ou escreva no papel, cole na geladeira, cole num lugar que você tem claro quais são as matérias do dia e os horários. Se ele vai ter aula de português, prepare material de português, caderno de português, todo o material que ele utiliza em cima da mesa, tudo acessível para que ele não levante durante a aula para procurar a borracha, o apontador, a tesoura, a cola. Não, coloque o material necessário para a aula e coloque o livro da matéria, o caderno da matéria. Bem interessante. Porque o que eles perceberam? Que alguns alunos, quando tem todo o material em cima da mesa, tá na aula de português e eles mexendo no caderno de matemática, ou fuçando no livro de ciências, ou se não, acabam anotando no caderno errado. Ajude seu filho, tá? 9, temperatura do lugar. Eles fizeram um estudo e perceberam que a temperatura tem que ficar em torno de 21 graus. 21, não pode estar muito frio, porque a criança não presta atenção, e também não pode estar muito quente. Se você coloca o seu filho num ambiente quente para estudar, quando atingir mais ou menos 23 graus Celsius, ele passa a se distrair e não mais absorver o conteúdo que está sendo passado. Começa a ter uma interferência por questões da temperatura. Então, uma temperatura amena também é importante. 10, postura. Eles perceberam que quanto mais confortável a poltrona, menos o aluno participa ou colabora ou realmente fica atento. Então, evitar aquelas poltronas muito macias, muito confortáveis, porque o aluno vai escorando e de repente não começa mais a participar da aula, não começa mais a estar ativo na aula. Então, vale a pena ir uma cadeira realmente que mantenha ele reto, ereto, com os 2 pezinhos no chão, com uma boa altura de mesa para ele escrever, nada de lição de colo, nada de curvado sobre a cama fazendo lição, postura num lugar legal, numa cadeira legal, para ele se manter a atenção. Bom, aí foram as 10 dicas. Outros 3 apontamentos que eu trago aqui que eu achei bem legal é assim: terminou a aula, sempre pergunte para o seu filho o que você aprendeu. E de preferência, que ele leia em voz alta aquilo que ele aprendeu na aula. Quanto mais você estimular seu filho a ler em voz alta aquilo que ele aprendeu, mais você está reforçando o aprendizado, tá? Outra coisa, depois que ele te contar o que ele aprendeu na aula do dia, discuta com ele o que foi positivo e o que foi negativo. O que ele gostou, o que ele não gostou, o que ele teve dificuldade ou não, certo? E se tiver a lição de casa, aplique o método Pomodoro, tá? Por quê? Normalmente eles estão ficando 4 horas, de 3 a 4 horas online tendo aula. E ainda depois tem a lição. Se você sentar e ele tentar fazer com que fique 1 mais 2 horas estudando, ele não vai render, ele vai se estressar, você vai ficar nervosa. Então, o que é o método Pomodoro? Estuda 25 minutos e faz um descanso de 5 minutos, depois volta. 25 minutos, faz um descanso de 5 minutos e depois volta. O rendimento também foi provado que foi bem melhor, tá? Tá aí as 10 dicas para ajudar o seu filho nesse momento de quarentena, nessas aulas online. Espero ter ajudado e até a próxima. Ah, e vou dizer mais. Aqui, pelo menos,
Esses 2 dias que eu tô aplicando, eu vi bastante resultado e eu tô gostando, ok? Um beijo!